Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Mídia e Marketing desde setembro de 2019 no ar. Meu nome é Renato Pesotti e no programa de hoje, no nosso episódio 226, a gente recebe o Luiz Lara, que é chairman da Liu Lara e presidente do SEMP, que é o Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário. Luiz, obrigado pela presença. Eu é que agradeço, Renato. Um prazer estar aqui. Às vezes a gente ouve que as agências de publicidade, principalmente as consideradas mais tradicionais, elas perderam um pouco de relevância nas estratégias das marcas. Como mostrar, como explicar que, na verdade, sem as agências, a publicidade não anda? Olha, as agências continuam sendo as grandes emuladoras das grandes ideias e da criatividade, unindo a força da criatividade com tecnologia e dados, e nós, publicitários, como cogestores das marcas dos nossos clientes, porque em propaganda ninguém faz nada sozinho, as agências de publicidade brasileiras, que têm profissionais de atendimento, planejamento, mídia, produção, criação, debaixo do mesmo teto, trabalham essas ideias de forma integrada e emulam essa criatividade junto aos nossos clientes, permitindo que as marcas dos anunciantes deem um salto. Eu continuo achando que as agências de publicidade são fundamentais para o crescimento do negócio da publicidade no Brasil. Porque nenhuma empresa anunciante pode abrir mão do seu tom de voz. E nenhum veículo de comunicação, nenhuma plataforma, nenhum elo digital pode abrir mão da parceria com a agência de publicidade. Nós praticamos o capitalismo de valor compartilhado. E eu acho que as agências ainda terão um futuro brilhante, principalmente agora, num mundo multiplataforma, multitela, mídias fragmentadas, aumentou o consumo de mídia. A jornada do consumidor está mudando rapidamente. Nós, publicitários, estamos antenados a essa realidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa crítica que a gente vê, às vezes, à propaganda, à publicidade, porque ela estimula o consumo. Dentro de uma entidade que debate, que autorregula o setor, como que vocês têm trabalhado para que as marcas também não estimulem tanto o consumo assim? Como que é essa dualidade de emoções, às vezes, no dia a dia da entidade? Eu tenho a minha consciência muito tranquila e sigo com paixão pelo ofício de publicitário, porque a propaganda não obriga ninguém a comprar. E o consumidor, quanto mais bem informado, melhor ele decide. Eu costumo dizer que num país que fez a inclusão pelo consumo, a publicidade brasileira, Renato, ensinou crianças a escovar dente, ensinou mulheres a usar absorvente feminino interno, ensinou mães a deixarem de usar fralda de pano e usarem fralda descartável, ensinou meninas e adolescentes a usarem o primeiro sutiã. A propaganda brasileira está na cultura popular, mostra o jeito diverso, o jeito de ser e de fazer do consumidor brasileiro. Tanto que o brasileiro adora a publicidade brasileira. Eu mesmo, quando presidente da ABAP, fiz uma pesquisa com o Ibope e 87% dos brasileiros se reconheciam na publicidade brasileira. Então, eu acredito que nós temos que ser muito responsáveis pelo conteúdo criativo. Para isso existe o CONAR, Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que desde 1980, Renato, coíbe qualquer propaganda que é julgada abusiva ou mentirosa. O CONAR, com a ativa participação da sociedade civil, por exemplo, evoluiu muito na regulação da propaganda de cerveja. Não tem mais objetificação de mulher na propaganda de cerveja, até porque 45% das bebedoras de cerveja são meninas, são mulheres. Não tem mais pedido de criança, porque respeitando tanto os diretores de marketing quanto os publicitários, sempre dirige a propaganda infantil aos pais das crianças. Nós somos muito cuidadosos porque nós existimos por quê? Em razão do respeito ao consumidor. É para ele que nós trabalhamos. E a publicidade continua sendo um instrumento legítimo da iniciativa privada que faz a roda da economia girar e que permite conectar marcas e pessoas, gerando riquezas, empregos e impostos. A publicidade é a indústria de ponta da economia criativa que movimenta as outras indústrias, mas acirra a concorrência em benefício do consumidor. E reitero, não obriga ninguém a comprar. Agora, Renato, ninguém pode proibir o desejo. É impressionante, né? Porque a gente tem esse lado das críticas. Publicidade. Às vezes o marqueteiro ele sofre muita crítica, né? A palavra já, né, é negativa.
o cara é publicitário, ele faz marketing, ele é marqueteiro. Como que é trabalhar pensando sempre pro lado positivo do consumo como um todo? Porque, querendo ou não, se não for o consumo, se a gente não escolher, não tiver uma marca que a gente ama, talvez a gente compre qualquer coisa, né? É diferente também no dia a dia. Né? Com exceção de cigarro, bebida alcoólica, todo produto legalmente produzido, distribuído e comercializado no Brasil pode e deve ser propagado. Veja os hábitos que nós adquirimos após a pandemia. Houve a explosão do e-commerce. Vejam marcas de aplicativos como iFood, agora com a concorrência da Queta, da 99, vejam marcas de aplicativo como Airbnb. São marcas que não existiam e que hoje estão muito próximas. Vejam a revolução que está sendo nesse século, o celular, que está para esse século XXI como o carro esteve para o século XX. Mudou o conceito de consumo de conteúdo, de jornada. Agora, nós somos muito responsáveis por essa qualidade do conteúdo. E digo mais, Renato, nós estamos aqui no UOL, a qualidade de conteúdo, entretenimento, informação, jornalismo, prestação de serviço que o UOL traz para os consumidores se deve aos recursos trazidos pela publicidade. A publicidade financia a independência editorial e a qualidade de conteúdo da TV brasileira, do rádio brasileiro, dos jornais, das revistas, está presente nas ruas com o Out of Home, está presente nas redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no TikTok. E o brasileiro adora a comunicação. Agora, nós temos que ser responsáveis no conteúdo. Agora, não dá para proibir o consumo. Nós vivemos no capitalismo. O que nós temos é que sermos extremamente cuidadosos na ética e na criatividade da mensagem. Porque é fato, Renato, que ninguém acorda de manhã para ver propaganda. Mas do momento que você acorda, ao momento que você dorme, a marca de leite que você tomou café da manhã, o tênis que você eventualmente está vestindo, o celular que você tem, o portal de notícias que você acessa, são de marcas que você gosta, conhece e confia. Quem te conectou com essas marcas? A boa propaganda. Então, eu sempre falo, para ser um bom publicitário, seja humilde, porque na economia da atenção, você acorda, Renato, com uma pauta pessoal e profissional lotada. Mas eu tenho que chamar a tua atenção e, de repente, a publicidade, pela exacerbação da porta do humor, ou da emoção, chama a tua atenção e te conecta com aquela marca. Por isso eu acredito muito na publicidade como essa ferramenta legítima da iniciativa privada. Queria que você falasse um pouco sobre como foi ficar à frente do SEMP nesses dois mandatos. Você vai deixar o cargo de presidente da entidade no ano que vem, mas se tornou a voz da publicidade nos últimos 4, 5 anos, se a gente pode falar assim. Na prática, a entidade, como que ela autorregula o mercado e o que você tem que discutir com os pares no dia a dia? Como que é a entidade no dia a dia mesmo? Como que a entidade trabalha nesse momento de autorregulação do mercado? Olha, Renato, se a publicidade brasileira é considerada hoje uma das mais criativas do mundo e uma das mais premiadas, só está atrás da publicidade norte-americana e inglesa, e nós somos a 10ª economia do mundo, mas eu não hesito em dizer, o Brasil é primeiro mundo em publicidade, em comunicação, porque nós temos uma indústria de comunicação sólida, com mais de 550 mil empregos, e cada R$1 investido em publicidade traz de volta R$ 8,50 para a economia, de acordo com um estudo da Deloitte feito para o SEMP. Mas nós temos que nos organizar enquanto indústria da comunicação. E para isso nós temos 2 grandes alicerces. CONAR, Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que regula o conteúdo das mensagens. E o SEMP, o Fórum de Autorregulação Publicitário, que eu, pro bono, assumi há 4 anos atrás a presidência do Conselho e é o órgão que busca harmonizar e equilibrar as relações comerciais entre agências de publicidade, veículos de comunicação, elos e plataformas digitais e anunciantes, buscando que esse setor continue prestigiando o talento, remunerando o talento de vários brasileiros, e nós não estamos falando só de São Paulo, nós estamos falando de Brasil. O SEMP, como Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, tem 1.106 agências associadas, agências qualificadas, agências espalhadas por esse Brasilzão. E nós temos um ecossistema local de comunicação pujante, com jornais independentes, emissoras de rádio, afiliadas de televisão, portais,
muito relevantes, uma mídia de outdoor e mídia exterior forte e uma presença forte nas redes sociais. Então, nós temos que prestigiar o talento. E o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, que eu tenho o prazer de presidir até março de 2026, já anunciei que, por unanimidade, será eleita Melissa Vogel, a próxima presidente do SEMP, é uma grande profissional de pesquisa que trabalhou anos no Kantar Media Ibope. O SEMP busca as melhores práticas. Como fazer a relação ser harmoniosa em benefício do consumidor. Por exemplo, é uma realidade hoje que em toda boa campanha, bem-sucedida campanha, nós temos o papel dos influenciadores e das influenciadoras. Como utilizar isso de forma mais responsável? Como fazer com que esses creators que estão integrados à publicidade sejam ainda mais responsáveis pelo conteúdo que eles levam para as marcas. Outra questão muito importante, hoje no mundo multiplataforma, o Renato no celular, no tablet, na tela da TV, ele vê, ouve e lê notícia. Como parametrizar essas diversas formas de mídia? Porque, como eu disse há pouco, aumentou o consumo de mídia, aumentou a jornada do consumidor. Mudou muito nos últimos anos com toda a disrupção e essa grande avenida digital que nós estamos percorrendo. Mas o que nós nunca podemos abrir mão é a qualidade da nossa publicidade. Uma publicidade respeitosa em relação ao consumidor. Você falou bastante de criatividade, né? A gente é o segundo ou o terceiro, às vezes, país mais criativo do mundo. Esse ano a gente teve um problema seríssimo no Festival de Cannes em relação a alguns cases que foram muito debatidos no mercado. Um case que foi falsificado, né? O case não existiu, ele foi, né? E outros cases que, na verdade, tiveram seus números inflados. Isso prejudica a imagem da publicidade como um todo, das agências e da criatividade brasileira até como um todo. A gente vê pessoas falando assim, por isso que eu não gosto de publicidade. Publicitário agora contar mentira. Isso acaba prejudicando a imagem da publicidade. Como que vocês, as entidades que regulam o mercado, que debatem o mercado, têm conversado para que isso não aconteça mais? Porque não é a primeira vez. A gente teve em 2010, 2011, alguns cases assim, e agora, 15 anos depois, aconteceu novamente. Como que vocês têm conversado para que isso não aconteça mais? Porque isso é extremamente negativo para a publicidade como um todo mesmo. Olha, Renato, a publicidade é a face mais visível do processo de marketing e comunicação. Não adianta tirar o sofá da sala. Ela é visível. Por isso ela é muito demonizada, muito criticada. Ela é exposta. Erramos. Escrevemos peças falsas em Cannes. Eu falo no plural porque, embora tenha sido o erro de um, acaba prejudicando a imagem de todos. E é inadmissível que isso aconteça. Agora, quando erra rápido, se desculpa e corrija. E a ABAP, liderada pela Márcia Esteves, que é também sócia e presidente da Liulara TBWA, corrigiu isso, reuniu todas as agências e criou um guia com relação a inscrever em Cannes peças efetivamente que existiram, campanhas efetivamente que moveram o ponteiro e que trouxeram resultados concretos. E também a organização do Festival de Cannes, porque as peças fantasmas não foi só um problema do Brasil, foi um problema de vários mercados e países do mundo, também criou novos regulamentos, novas normas que vão impedir que isso se repita. E eu dou aqui uma sugestão e uma mensagem com os meus cabelos brancos e 42 anos de publicidade aos jovens que estão aí. Não busquem desesperadamente prêmios e nem fiquem focados só na telinha do computador, olhando referências da propaganda global. Olhem as ruas. Coloquem a barriga no balcão dos pontos de venda. Frequentem os bares. Vejam mais os comentários do que os posts nas redes sociais. Tenha a mão no pulso, no coração e na mente do consumidor. Porque a verdadeira propaganda brasileira, a alma brasileira, está nas ruas. Está no jeito de ser e de fazer do povo brasileiro. E nós vimos, em muitos desses cases fantasmas inscritos, algo produzido na telinha do computador, com inteligência artificial. Nós podemos e devemos usar a inteligência artificial na publicidade brasileira. É uma expansão da inteligência humana. Pode aumentar a agilidade na implementação das campanhas, pode diminuir custos, mas não pode substituir o talento humano. O como não pode estar no lugar do quem. Como disse o vice-presidente mundial de marketing da Apple, Thor Meehan, numa palestra em Cannes,
Uma lágrima, muitas vezes, para a inteligência artificial, é sal e água. E para nós humanos, é recordação, é afetividade, é descobrir, é imaginar. Então, nada substitui a curadoria e o talento humano. Tanto é que existem casos de utilização pertinente da inteligência artificial. Deu polêmica, mas com a autorização dos 3 filhos dela, da Maria Rita, do Pedro e do João Marcelo, nós tivemos a campanha de 75 anos da Volkswagen, brilhantemente criada pelo Marco Gianelli, pelo Felipe Bartolomeu e toda a equipe da Almar BBDO, comemorando uma marca que está no coração afetivo e na memória de todos nós, que é a Volkswagen, com uma música do Belchior cantada pela Elis Regina, trazida de volta pela inteligência artificial ao lado da Maria Rita. Tudo feito com autorização e com pertinência. Alguns gostam, alguns não gostam, faz parte, mas aquilo mexeu o ponteiro e transformou a marca Volkswagen mais perto de nós. Então, dá para usar a inteligência artificial de uma forma própria, respeitosa, correta, e que aquilo que aconteceu esse ano em Cannes não pode se repetir. Vamos falar um pouco do livro? Você lançou o mês passado, né? É a alma brasileira do negócio, da era de ouro à era digital, como a comunicação transforma o mundo. É uma autobiografia empreendedora, querendo ou não, a sua história misturada com a história da publicidade brasileira das últimas décadas. Queria que você falasse como que você resumiu tudo isso num livro só. Como que as pessoas... que as pessoas podem esperar ao ler o livro também? Uma história de empreendedorismo. Como um estudante de Direito se tornou publicitário, descobriu a indústria da publicidade, teve o privilégio de viver e conviver primeiro com aqueles que abriram o caminho para nós, como Alex Pericinoto, Mauro Salles, Luiz Salles, Petrônio Correia, Caio Domingues, Júlio Ribeiro, Geraldo Alonso, e também, impossível citar todos, da geração que nos antecederam e construíram nos anos 50, 60 e 70, quando o Brasil estava crescendo, se industrializando, as bases da propaganda brasileira, para a partir dos anos 70, 80, com a explosão da televisão, do rádio, dos jornais, das revistas, da mídia exterior e posteriormente da internet, vivermos a era de ouro da propaganda brasileira, que se tornou uma publicidade reconhecida no mundo inteiro e uma publicidade que virou bordão e entrou na cultura popular. Eu costumo dizer, Renato, que a publicidade cria uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço. O que é isso? Você não usa só Havaianas, porque é um chinelo de borracha adequado para você andar e ficar em casa ou ir num restaurante. Havaianas virou moda. Graças à campanha Havaianas todo mundo usa, brilhantemente criada pelo Marcelo Serpa, Zé Luiz Madeira e toda a equipe da Almap. E hoje é vendida por 40 euros na Europa. Você não usa só um shampoo da linha Ecos da Natura porque é mais adequado para o seu cabelo seco ou oleoso. Você pode ter o atributo básico desse produto, mas você se identifica com a causa e o propósito da linha Ecos, que mantém uma comunidade vivendo da biodiversidade da floresta, porque nós só vamos ter a floresta em pé com 27 milhões de pessoas vivendo dentro dela se nós tivermos uma economia apoiada na biodiversidade e na extração sustentável dos ativos naturais. Você não usa um SUV como o Kicks da Nissan, que é o mais vendido, só porque ele faz de 0 a 100 em 7 segundos. Você escolhe esse SUV porque você gosta da marca. Você não usa uma marca de tênis só porque tem um solado de borracha mais adequado para você jogar o seu tênis ou correr de manhã. Você usa as 3 listas da Adidas porque você gosta da marca. Quem cria essa conexão? A propaganda. Então ela cria uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço, não obrigando ninguém a comprar e te informando melhor. Porque quanto mais bem informado, como eu já disse, melhor você decide. Falando em ficar bem informado, tem dois momentos do livro que são bem... Eu dei uma lida, são bem especiais, né? Queria que você contasse a passagem da vez que vocês ganharam a conta da Pernambucanas. A Lilara já era uma agência grande, já era uma agência pujante, mas vocês se meteram a ganhar mais uma conta, e aí o seu sócio, Jacques Likovic, no momento que vocês estavam para ganhar a conta, ele falou... não vai dar, né? Ferrou, a gente vai ganhar essa conta, como que nós vamos administrar? Queria que você falasse um pouco sobre esse crescimento das agências. Usasse esse exemplo para falar sobre o crescimento das agências. A gente viveu uma época que até tinha agência que falava assim, não, vamos ter no máximo X contas, ou vamos abrir mão de algumas contas para ter outras. Como que é esse mercado hoje em dia que vocês lutam pelas contas das mesmas empresas o tempo inteiro, mas todo mundo se respeita, todo mundo se gosta? Como que é esse trabalho no dia a dia?
Olha, como diria Vinícius de Moraes, a gente se reconhece dos nossos amigos. E fazer parte dessa indústria criativa é praticar o capitalismo de valor compartilhado, porque nós somos protagonistas do nosso destino na medida em que a gente participa ativamente da construção, do posicionamento e da conexão dessas marcas. No caso da Pernambucanas, eles fizeram uma concorrência e nós, ao invés de levar a campanha, visitamos 60 lojas. Corri o ano de 2003, início de 2003, e a gente percebeu que com aquele mix de cama, mesa e banho, a Pernambucanas não ia além, não havia comunicação que resolveria. Como eles tinham uma nova diretoria e estavam mudando o mix, além de cama, mesa e banho, estavam cada vez mais investindo numa moda acessível e jovem e também em eletroeletrônicos, inclusive na venda do celular, nós fomos visitar Barriga no Balcão, janela para olhar o mercado, 60 lojas, eu mesmo fui em várias, vimos os vendedores, vimos que eles não estavam atendendo bem o público, que o mix não estava arrumado, que a loja estava desarrumada e fomos absolutamente honestos. Nós falamos, não vamos ganhar nunca essa conta, porque nós chegamos na concorrência e falamos, não há campanha que resolva o problema de vocês. Propaganda é a alma do negócio. Vamos cuidar do negócio. Esse é o papel do bom publicitário. Pôr a barriga no balcão e dizer, vamos melhorar todo esse trade de marketing interno à disposição da loja, a equipe dos vendedores, fazer um trabalho de comunicação interna, fazer um trabalho de treinamento e aí sim lançar um novo posicionamento de comunicação da nossa casa para a sua casa. Mesmo uma marca com uma memória afetiva tremenda como Pernambucanas, que tem aquela música Não Adianta Bater, que eu não deixo você entrar, todo inverno a gente vê, inclusive nós resgatamos essa música, nós levamos naquele momento da concorrência que era preciso arrumar a casa. E a diretoria da Pernambucanas, liderada pelo Marcelo Silva, com a participação do Dilson Santos e uma pá de gente boa, realmente enxergou aquilo e falou, queremos você. Aí o meu sócio, querido Jacques Leukovics, que Deus o tenha, infelizmente ele nos deixou no passado, e é um dos motivos pelos quais eu escrevi esse livro em homenagem a ele, falou, porque agora nós vamos ter que trabalhar rápido e varejo é pulsante. Por isso que é muito bom uma agência ter uma conta de varejo, que com criatividade, tecnologia e dados, hoje está muito mais difícil você construir e posicionar uma marca numa mídia muito mais fragmentada. As ondas vão e voltam em 24, 36 horas. Um post pode mudar tudo. Nós, publicitários, temos que ficar 24/7 monitorando a comunicação dessas marcas e como guardiões da marca, como cogestores da marca, ao lado dos anunciantes, dos veículos de comunicação e das plataformas digitais, nós temos que cuidar para que aquela marca efetivamente cresça. Porque hoje o consumidor não é mais passivo. Ele só não recebe conteúdo. Com a tecnologia, ele recebe e produz conteúdo. Então você, Renato, quando recebe uma campanha, você imediatamente já faz um meme, espalha pelo WhatsApp, reposta no Instagram, reposta no Facebook, reposta no TikTok, no Quai. Ou seja, aquela campanha não é mais da marca. Aquela campanha é da comunidade, é do consumidor. A relação da marca nessa conversa com o consumidor começa com o início da campanha e essa conversa com a base não é só visibilidade de marca, virou performance. A gente converte em vendas de produtos e serviços. Então, a responsabilidade é ainda maior, ficou mais difícil, mas o valor futuro da marca, o ativo da marca, que é o principal ativo de uma empresa, em 2008, nós tivemos uma baita crise de derivativos da Sadia, mas nenhuma dona de casa deixou de comprar Sadia. Continuou uma marca de total confiança. Aí vem uma Seara, cresce e incomoda a Sadia. E quem ganha com isso, com esse acirramento da competitividade? A consumidora, o consumidor. Legal. Você falou da campanha da Kombi, né, da Volkswagen, com a Maria Rita. E a gente lembrou que, na verdade, ela foi muito compartilhada antes mesmo de ir para o ar, né? Todo mundo compartilhou recebeu o vídeo no WhatsApp, já passou para frente. Esse é o ápice da publicidade, né? Quando o publicitário recebe de um primo que nem sabe que ele trabalha com publicidade uma campanha, um comercial. A melhor propaganda é a boca a boca. Em 2007, nós lançamos a campanha da Frontier. Tínhamos o desafio de mostrar como o Nissan Frontier era uma picape com mais robustez, com um motor mais forte, e Manir Fadel e toda a equipe criativa da Liular, impossível mencionar todos, criou os pôneis malditos, que antes mesmo de veicular na televisão, viralizou brutalmente nas redes sociais. Hoje, essa viralização é potencialmente maior. E é isso que faz da propaganda várias pessoas criando memes, conversas, parte da cultura popular.
como Bonita Camisa Fernandinho, como o Garoto Bombril, que ficou 36 anos no ar, como o Cachorrinho da Cofap, como Pipoca com Guaraná, como o Ciris da Skol, como Tem Coisas que Só a Philco faz por você, como Deixa que eu tomo conta da garrafa e como o Jacques Leukovic criou um dia Pense em Você Amanhã, Exige Orloff Hoje. Era uma campanha para falar da ressaca. Toda vez que a gente compara a economia do Brasil e da Argentina e do Brasil, a gente lembra dessa campanha. A gente vai mostrar o vídeo para o pessoal do YouTube, dos Pôneis Malditos, porque talvez a gente tenha um público hoje em dia que não se lembra, que não viu essa campanha, mas a gente vai colocar para o pessoal assistir também. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Te quero! Eu queria falar sobre mais um tema com você que tem a ver com o nosso mercado. A gente vê muitas vezes que principalmente o mercado publicitário gosta de se auto-sabotar, né? É uma tecnologia que vai se sobrepor a outra, o rádio vai matar a televisão vai matar o rádio, agora a internet vai matar a televisão e é um meio que vai acabar com o outro. A gente sabe que tem esse perfil. Uma área vai acabar com a outra e agora veio essa onda de ferramentas de inteligência artificial dizendo que isso vai acabar com a criatividade. Você também fala um pouco sobre isso no livro, né? Que uma era se sobrepõe à outra, mas não que uma era se extingue a outra. Como que você, a gente que é um pouco mais velho de mercado, tem trabalhado com as ferramentas de inteligência artificial? Como tem visto isso também dentro da Liu Lara, que você também está lá no dia a dia? Como que você tem visto as equipes aproveitando das ferramentas para tornar o trabalho mais fácil, não para acabar com o nosso trabalho? Aquilo que eu disse há pouco. Eu seja visitando a Liu Lara TBWA, porque eu sou chairman, sócio fundador, então quem lidera a Liu Lara TBWA é a Márcia Esteves e quem lidera a ID TBWA é a Camila Costa. Eu aprendo muito sobre o uso da inteligência artificial. Ficar como chairman também é bom porque tem esse lado, né? Você só vai lá de vez em quando, dá uns palpites, aprende, não tem problema de perguntar, né? Fica só... Exatamente, não tenho vergonha de perguntar. Aliás, quando me perguntam o que precisa para ser bom publicitário, eu falo, além de humilde, curioso. Pergunte, pergunte, pergunte. Não acredite em respostas prontas. E abrace a instabilidade. Não existe saldo médio emocional em propaganda. O que você fez até ontem não vale hoje. Você tem que estar sempre antenado para o comportamento do consumidor. E os hábitos do consumo mudam muito. Como disse o Madia, o consumidor é um camaguru. Uma mistura de camaleão com canguru. Ele abandona a fidelidade a uma marca por outra marca. E no caso da inteligência artificial, como eu disse há pouco, Renato, é muito importante você ter a expansão da inteligência humana, usar as ferramentas da inteligência artificial, produtizar, mas não pode comodizar. Você não pode abrir mão do talento humano, do olhar humano, da curadoria humana, porque você tem que ter, além do como, o quem. A ID foi pioneira em usar a inteligência artificial numa campanha para Allianz Seguros, uma campanha muito pertinente. Eu vejo, na equipe da Liu Lara também, muita gente usando a inteligência artificial, mas tem que ser usada de uma forma pertinente e respeitosa ao consumidor. Você não pode mentir, você não pode abusar, você não pode deixar de ter um conteúdo que pode, é claro, ter humor, ter emoção. Propaganda é a exacerbação da realidade, mas jamais mentir, jamais desrespeitar a concorrência e jamais desrespeitar os direitos do consumidor. Então, eu sou muito otimista com essa nova avenida digital fragmentada nesse mundo multiplataforma que a gente vai viver. A gente vai fazer muito uso da inteligência artificial, mas nós temos que ter enorme responsabilidade e eu acredito que nada vai substituir o talento e o olhar humano. E isso que eu coloco no livro. Eu acredito no empreendedorismo e acredito na publicidade. Essas novas gerações que estão vindo aí, os estudantes da SPM, da FAAP, da Gasper Libre, das faculdades de comunicação espalhadas por esse Brasil afora, saberão usar a inteligência artificial, porque diferente de nós, Renato, eles não nasceram analógicos, eles já nasceram digital. Para eles não há divisão entre o mundo físico e digital. Tanto é que hoje, você está vendo o UOL, acessa um QR Code, você compra o produto ou serviço. Você faz a encomenda para entregar na sua casa. Mudou muito a jornada do consumidor,
mas não vai mudar a força da ideia. E nós somos seres humanos. Nós gostamos de nos relacionar com quem a gente gosta, conhece e confia, com pessoas. E vamos tratar cada vez mais marcas como pessoas. Vou te colocar numa saia justa agora para terminar o programa. Queria que você falou de dezenas de campanhas no livro. Queria que você escolhesse... Eu não vou pedir para você escolher uma, mas então eu vou pedir para você escolher 2 campanhas que estão no livro que você acha que talvez tenham mudado o ponteiro, ou da Liu Lara ou da publicidade brasileira como um todo. Bom, primeiro eu sou grato a todos os clientes que confiaram na Liu Lara e como o Jacques e eu sempre dissemos, nós tínhamos 2 premissas quando abrimos a agência há 33 anos atrás. 1, as pessoas que lá trabalhassem saíssem maiores e melhores do que entraram. E 2, que as marcas que confiassem no nosso trabalho saíssem maior e melhor do que entraram. E nós tivemos uma campanha marcante que foi a da Friboi, porque até então, carne, apesar de ser um dos produtos mais vendidos em açougues e supermercados, era um produto que não tinha marca. Mais vermelhinha, mais fresquinha. E a Friboi teve a coragem de criar o conceito carne de confiança tem nome e com o Tony Ramos saiu por esse Brasil afora, na casa das pessoas, nos supermercados, nos açougues, criando um bordão, pergunta se é Friboi. Mais recentemente, continuando esse trabalho ao lado do Renato Costa e da Anne Napoli, nossos queridos clientes, nós tratamos de Friboi reserva com o Valdir. Pergunta para o Valdir, o nosso açougueiro. E temos muito a fazer ainda com Maturata, que é a carne do churrasco, ou seja, a Friboi hoje é uma marca top of mind, de acordo com o Datafolha, um instituto com muita credibilidade do grupo Folha UOL, realmente por causa desse trabalho. E uma outra campanha que eu tenho muito orgulho de ter participado foi uma campanha do Banco da Sua Vida para o Banco Real, que resgatou a música do Gonzaguinha, Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, e ali, ao lado do Jacques Leukovics e dos nossos clientes, Fábio Barbosa, que inclusive escreve o prefácio do livro, e Fernando Egídio Martins, que era o diretor de marketing, nós criamos uma campanha memorável colocando pessoas de verdade na comunicação do Banco Real. E o banco viabilizando os projetos de vida. Aí tem Natura Ecos, tem Nissan, tem muita campanha que eu sou apaixonado, mas eu sempre digo, Renato, a próxima tem que ser a melhor. O pessoal pode comprar o livro e ler um pouco mais dessas histórias. Lara, obrigado pela presença, contar um pouco dessa trajetória tão bacana, tão pujante, como você gosta de falar da publicidade brasileira. Eu é que agradeço, Renato, estar aqui no Media Marketing, estar aqui no UOL, que é canal, que é YouTube, que é tudo aqui ao mesmo tempo agora, mas que antes de tudo é uma marca, é um ativo de qualidade de conteúdo. E esse livro não é uma egotrip, esse livro é uma jornada com quem eu convivi, aprendi e o privilégio de ser empreendedor na publicidade. Eu acho que todo mundo que quer trabalhar com publicidade tem que ler o livro, porque tem que entender como que a gente chegou até aqui, faz parte desse contexto todo. Pessoal, obrigado pela presença, obrigado pela audiência. A gente tem mais de 200 de executivos e executivas contando histórias sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação. A gente está na TV, no canal UOL, no YouTube e nos agregadores de áudio. Obrigado e até mais. Qual?